Quinta-feira, na oitava da Páscoa. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 24, versículos de 35 a 48. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvida no coração? Vede minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem osso, como estáis vendo o que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ele estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as escrituras. E lhes disse: "Assim está escrito: Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. No seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo." Quantos irmãos e irmãs, continuação imediata do Evangelho de ontem, os discípulos de Emaús tiveram aquela experiência com Cristo, voltaram os 11 quilômetros que tinham feito de trajetória para Emaús, voltaram para onde estavam os outros discípulos. Chegando lá, eles têm a experiência de ouvir dos discípulos também numa aparição e estar ali presente nessa aparição de Jesus. Qual é a grande mensagem aqui que deveria provocar em nós aí um certo incômodo, né? A compreensão dessas escrituras não é algo que vai acontecer simplesmente com o nosso esforço. Não basta eu ter boa vontade, inteligência, eu fazer um curso de teologia, fazer um curso de Sagrada Escritura e achar que pronto, entendi a Bíblia, tá legal, agora eu posso sair pregando o que eu quiser. Não, de maneira alguma. O mesmo Espírito que inspirou a Sagrada Escritura precisa inspirar a compreensão da Sagrada Escritura. São Lucas chama a atenção para isso algumas vezes, né? Aqui no Evangelho de hoje se repete isso. Ele abriu, ele iluminou as suas mentes para compreenderem o que estava na Escritura, né? Então, os judeus até hoje têm as mesmas escrituras que nós temos no que diz respeito ao Antigo Testamento. Nós lemos um texto e vemos Jesus ali prefigurado. Eles leem um texto e veem outra coisa. Nós lemos uma profecia, entendemos, é de Jesus que essa profecia está falando. Eles leem aquela profecia e pensam outra coisa. Mas por quê? É porque nós deduzimos melhor, não é porque nós enxergamos com mais profundidade, porque existe uma luz que está os conduzindo. Essa luz é a luz do Espírito Santo. E se esse Espírito Santo não tem nenhuma psicopatia, se esse Espírito Santo não tem, talvez aí, múltiplas personalidades, a gente também precisa ter o bom senso de saber que esse Espírito Santo não vai inspirar contradições dentro dessas interpretações. Por isso que para nós católicos isso nos dá uma segurança muito grande. Nós não interpretamos a Bíblia como nós queremos ou como está aí a minha vontade. Nós lemos a Sagrada Escritura como a igreja leu durante 2000 anos. Nós entendemos a Sagrada Escritura como os apóstolos leram durante o tempo ali do início da igreja e os sucessores dos apóstolos leram durante toda a tradição da igreja. A gente vai ouvir nos textos ainda da Páscoa, os textos dos Atos dos Apóstolos, onde a gente vê ali Pedro fazendo isso, né? Pedro pega textos do Antigo Testamento e faz a interpretação, iluminado pelo Espírito Santo. Ele faz ali analogias, dizendo que, olha, aquela arca ali, onde poucos foram salvos, é a igreja. Aquela água que fez com que muitos perecessem, mas uns poucos se salvassem, é o batismo. Então, os apóstolos começaram a fazer isso. Nós simplesmente estamos continuando a fazer isso, mas fazemos isso como a igreja sempre fez, durante 2000 anos. Por isso é muito triste quando uma pessoa se arroga o direito de dizer: não, eu tenho o direito de interpretar a Bíblia, interpreto como eu quero. É um absurdo, é uma insanidade, porque durante 2000 anos nós fomos bebendo dessa sabedoria dentro da igreja, né? E uma pessoa hoje, de repente, chega à conclusão de que esses 2000 anos foram errados. E eu tenho a luz, eu sei a verdade. Por isso, essa nota que distingue o santo do herege
ela é muito tênue. E o nome dela é humildade. A humildade de se rebaixar. A humildade de se submeter. A humildade de aceitar que a igreja é mais santa do que eu. De que a igreja, ela tem essa preeminência e na lei. Então peçamos a Deus a graça que nesses dias de Páscoa que estamos celebrando com alegria, nós possamos também com alegria amar a nossa igreja, amar a palavra de Deus, amar esse Deus que está vivo no meio de nós, amar os sacramentos, amar tudo isso que Deus deixou para nós na igreja como caminho de salvação, como caminho de transformação. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.